Bom, galera, continuando aqui a parte 4, acerca desse testemunho. Bom, onde foi que nós paramos? Sim, nós paramos na interatividade espiritual, ok? Eu estou fazendo esse vídeo no feriado para dar uma acelerada aí no conteúdo que foi muito resumido, né? Então este quarto episódio ele vai falar mais acerca da interatividade, como que começou, como que iniciou toda essa interatividade entre eu, os espíritos encarnados, quer dizer, incorporados, desculpe, dentro desse contexto, tá? Bom, eu já falei acerca da minha origem, já falei acerca do meu passado, e esse documentário ele tem por objetivo traçar uma linha tênue entre a compreensão e as revelações daquilo que realmente é o espiritismo em relação às experiências de Sebastiana Firmina Goulart, que é a minha mãe. Então, se você assistiu os outros vídeos, galera, vocês já sabem mais ou menos como que vai ser esse desdobramento em relação a esse, que é um vídeo bem pesado, e se você tem algumas fobias, tem algumas... Se você tem algumas opiniões contra a quem fala de espiritismo ou religião, não assista. Se você está ingressando agora na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e não gosta que falem sobre, não assista. Até porque eu não vim falar mal. E eu quero repetir a mesma frase que eu falei no primeiro episódio. Eu não estou aqui para te libertar da Umbanda. E nem falar e nem tentar falar que você está em um ambiente obscuro ou, de alguma forma, com as suas escolhas está indo para o inferno. Não é isso. Eu estou aqui para falar sobre experiências, sobre o meu passado, e o que o Espiritismo e a Umbanda influenciou e influencia até hoje na vida das pessoas que eu conheço, na vida da minha mãe, e na minha própria vida, no que ela ainda anda influenciando. Ok? Então vamos para a interatividade. Até então, em toda essa trajetória que eu já falei aqui para vocês, eu não tinha uma interatividade direta, assim, não tinha uma ligação direta com os espíritos, não tinha um diálogo, não tinha manifestações. Eu só era o tipo do pseudo-Ogan, né, que eu morava com a minha mãe, nasci, fui criado lá, então de vez em quando eu batia os atabaques, enchia os coités de cachaça de coco, acendia um cigarro, dava uma pemba para fazer os riscos, né, os desenhos, e fazia coisas assim, limpava o altar, pendurava os chapéus do boiadeiro, do baiano, limpava as espadas de Ogum, participava de algumas partes ali do culto, né, da gíria, da Jurema. Não sei como que vocês falam hoje, mas antigamente era assim. E até então minha mãe se encontra agora no Alto da Riviera, e ali ela tem um centro de Umbanda. Não tinha um nome específico, o pessoal conhecia ela por Tiana, né? Dona Tiana. Alguns chamavam de Dona Sebastiana. Né? E a Dona Tiana começou a agregar filhos de fé. Nelina, alguns filhos de fé ali, uns 4, 5. Começou a criar-se um terreiro, né? E dentro da conotação, eu quero deixar bem claro que eu citei que a vida era muito desgraçada, por esse motivo que eu... Não desgraçada por causa da Umbanda. A vida era muito desgraçada mesmo, muito humilde. Só que por outro lado, a minha mãe, ela mudou-se, né, para essa casa na Avenida Brasilina, divisa com a Mário Mazagão. Ela comprou um terreninho ali, conseguiu adquirir um terreninho ali de cerca de 60 metros quadrados. Com alguns tempos depois, fazendo rolo, trocando por som, até comprando em quantias,
ela conseguiu comprar a casa ao lado e fez uma troca com o vizinho lá, dentro da comunidade da Mário Mazagão, que dava direto acesso à professora Josefina Maria Barbosa. E ali nós tínhamos vizinhos bem conhecidos, né? Tínhamos vizinhos legais, entendeu? Que eu não vou aqui citar o nome. Mas, até então, ela comprou, né? Fez negócio nesse outro terreno e expandiu, com um terreninho maior. E com os trabalhos, o conhecimento ali, os rolos que ela fazia, ela conseguiu ali 4 a 5 terrenos ligados à nossa casa. E foi derrubando as casas, foi abrindo até chegar ao ponto de ter um terreno de quase 1.000 metros quadrados ali. Acho que tinha uns 1.000 metros quadrados, dá para fazer aí de 5 a 6 casas dentro do terreno. Então isso não era nada normal, né? Um morador da comunidade, da favela, propriamente dito, ter aí, ser dono de um terreno aí de 1.000 metros, 1.500 metros, isso não era normal. Geralmente as pessoas compram terreninhos de 5 por 7, por 10, para fazer um barraquinho e tal. Minha mãe conseguiu um milagre ali dentro. E a casa que nós morávamos, ela se transformou em um gongá. Para quem não conhece, gongá é o terreiro. É o local onde, como se fosse uma igreja, uma mesquita, lá era o gongá. E aí a minha mãe construiu uma outra casa, né, um pouco acima. E a gente morava nessa casa e ela utilizou a antiga casa como gongá. Tinha cerca de uns 6 por 4 de largura. Era o gongá. E eu me lembro que durante os trabalhos, eu já deveria ter mais ou menos aí uns 8 anos de idade, ou 9. Por aí, mais ou menos essa faixa aí. Que um dos espíritos, se não me lembro bem, se não me falha a memória, seria exatamente o baiano. Ou o boiadeiro, mas eu acredito que seja o baiano. Ele chegou e falou para mim, eu vou te dar um tombo. E você não acredita. Mas quando você cair, você vai se lembrar do que eu estou falando. Ele me fez uma ameaça, na verdade, que ele ia me dar um tombo. Passou uma semana, assim, eu não sei por que era que ele falou que ia me dar um tombo, mas até então não tinha esse contato, essa coisa. E aí, de fato, um dia eu saí para brincar, acho que é porque quando a minha mãe saía, a gente gostava de dar umas escapadas para brincar de bolinha de gude e tal, essas coisas. E eu dei uma escapada. Aí antes da minha mãe voltar às 3 horas da tarde, eu voltei para casa, abri o portão, entrei e tinha um caminhozinho para chegar na casa da gente, no terreno. E eu desci correndo. Tinha um pé de sabugueiro, assim, tal, e eu desci esse caminhãozinho. Cara, do nada eu senti como se algo batesse no meu pé direito. E eu, pau, caí no chão. Na hora que eu caí no chão, antes de me levantar, me veio, tipo, um sussurro. No cantinho do ouvido. Eu falei que eu ia te derrubar. E eu levantei e pensei, não é possível. Não. Tá de sacanagem, não é possível. Levantei, não me machuquei. Levantei. E quando foi à tarde, na hora dos trabalhos, chegaram lá o pessoal para dar passe e tal, chegaram todo mundo e eu entrei. E aí desceu esse espírito, desceu lá na minha mãe, incorporou, e aí ele virou para mim e falou, eu não falei que eu ia te derrubar? Aí desse dia em diante, eu comecei a não ser só um analista, mas um crítico. Eu ficava falando, por quê? A vida é tão desgraçada. Tudo bem que, não sei se com a ajuda da Umbanda minha mãe conseguiu aqueles terrenos, não sei. Eu não posso ser hipócrita em falar que, de alguma forma, a Umbanda favoreceu, se a gente comeu bem. Que eu não me lembre se a gente comeu bem, se a gente se vestiu bem, a gente morava no meio da favela. Então, acho que esse é o meu ponto crítico. Se a gente
tinha tantas vantagens, se era tão bom, era uma proteção tão bacana, por que que o que eles tinham a oferecer era alguns metros quadrados dentro de terrenos invadidos no meio da favela, cheio de criminalidade, insegurança e prostituição e hipocrisia? Eu acho que com tal vantagem, né, se a macumba é boa, se o orixá de frente é bacana, se tem toda essa proteção, se tem toda essa sabedoria, esse negócio de benzer, toda essa potência espiritual, era para, no mínimo, a gente estar em Interlagos, ou em Alphaville, ou, sei lá, alguma região da Borba Gato. Não era para estar morando no extremo sul de São Paulo, no meio da favela, no núcleo do oco do buraco do bambu. Então isso me fez ser analista. Essa foi uma das primeiras interações que eu tive com os espíritos assim diretamente. Que foi um fato espiritual que aconteceu. Ele falou e ele fez. De outra parte, eu me lembro que uma vez eu fui para a escola, eu quero falar sobre as influências, que eles estão presentes, não só ali, mas em outros locais. Eu fui estudar e eu me lembro que na aula da 4ª série, com a professora Neuronice, se eu não me engano, eu estava no meio da aula e tinha um colega folgado, ele tinha cerca de uns 15 anos, e ele começou a fazer coisas obscenas. Ele se masturbou na cadeira da escola e começou a jogar nas meninas. Eu achei isso super ridículo, mas até então tudo bem. Fui para casa. Cheguei em casa, a gente comeu, fizemos nossas atividades e foi dia de culto, lá do Bongá. E aí nessa tarde de sexta-feira, se eu não me engano, desceu uma tal de Padilha, Maria Padilha, se eu não me engano. Ou se foi uma cigana ou se foi uma Padilha. Eu sei que era um espírito meio que da esquerda, assim, que incorporava na minha mãe para fazer uns trabalhos de amarração. E aí ela dialogava, o que eu achava interessante é que ela dialogava com a gente. E aí tomava champanhe, pegava a saia dela e tal, dava champanhe pra gente, dava muita risada, sempre muito sexualizada. E aí falando de... Acho que tinha uma pessoa lá que estava fazendo reclamações de, não sei se era de namorado ou se era de marido. E essas reclamações eram sexuais. Aí eu falei, né, eu comentei, olha só que coisa interessante, eu fiz um comentário. Na minha sala de aula tem um colega que é folgado assim. Só que eu não falei o que ele fez, só falei que tem um colega que era folgado daquele jeito. A Padilha virou pra mim e falou, ele joga porra nas meninas. Ele fica lá se masturbando e jogando nas meninas. Você vai ver o que eu vou fazer com ele. E aí eu falei, opa, eu não falei o que ele fez. Eu só falei que ele era folgado. Daí eu comecei a ter uma mente mais crítica. Eu falei, opa, peraí. Vou te derrubar, te derrubei. Quer dizer que ela estava lá o tempo todo vendo o que estava acontecendo. Então eles estão ao redor, né? Eles estão no dia a dia. E aí entrava aquela minha concepção crítica. Será que ele fez o que ele fez porque ele é folgado? Ou ele fez o que ele fez porque ele foi influenciado a fazê-lo? E qual era essa liberdade de falar assim, você vai ver o que eu vou fazer com ele? Porque até então eu vi o que fizeram comigo. Falei, se o baiano me prometeu que ia me derrubar e me derrubou, então se ela falou que vai fazer com ele, então ela vai fazer com ele. Então eles têm esse poder de fazer. Eles avisam e faz. Interessante, né? Olha a influência espiritual. Não só em mim, mas nas pessoas. Tipo como se fosse uma pseudo-proteção. Você vai ver o que eu vou fazer com ele. Tá tentando me persuadir? Olha a minha cabeça de 12 anos de idade a 14 anos de idade, como ela pensava. Eu não pensava assim, talvez seja isso que gerou um grande
conflito. Quando eu cheguei lá para os 17 anos, isso gerou um grande conflito, no que acarretou também o falecimento da minha mãe. E aí a reação não era a esperada, tipo, ó, vai proteger a sala de aula, vai dar um corretivo no salafrário. Não. A minha reação era, bom, olha, eles têm acesso para fazer isso com as pessoas. Tá tentando me persuadir? Tipo, eu vou te proteger, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Ó, os espíritos são... Não, minha mente não pensava desse jeito. Minha mente pensava ao contrário. Como pode? Isso é proteção? Ou isso é influência? Tá tentando mostrar para mim alguma coisa? Aí passou-se o fato. O cara desapareceu, nunca mais vi ele na escola. E teve esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, tá, gente? Porque ele é muito forte. Teve um evento que eu não sei o porquê. Não sei se foi porque eu tomei a cachaça do boiadeiro, ou do baiano, do coité. Eu não sei se foi porque... Eu não me lembro ao certo, de fato. Mas eu sei que a minha mãe ficou nervosa e gritando comigo lá, limpando o terreiro. Ela pegou um cabo de vassoura e veio para bater em mim. E eu me abaixei. Ela me deu 2 cacetadas aqui, ó. E eu senti uma tontura e caí. E aí me levantei de novo, muito tonto. E aí passou aquele efeito. Eu, muito triste, subi o barranquinho assim, sentei. Era uma manhã de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E sentei ali e fiquei pensativo, né? Fiquei pensando. Que vida, né? E aí a minha mãe deu a volta, subiu a Brasilina Silva de Abreu e foi na casa da minha tia Isabel. E era encostada, assim, um pouquinho acima do nosso terreno. Dava para ter acesso auditivo, né? Dava para ouvir, né? O diálogo. E lá, não sei se o boiadeiro ou o baiano se incorporou lá. Conversa vai, conversa vem. E eu ouvindo lá de baixo. E eu ouvi o espírito falar, meu cavalo quase matou um. Meu cavalo é tão nervoso, meu cavalo. Foi uma das frases que me marcou bastante. Cavalo? A pessoa que se debruça, se dedica, aceitou, desenvolve, divulga, a pessoa que ama, a pessoa que debruça a sua vida em prol dos orixás é chamado de cavalo. Aí eu naquela situação ali eu pensei, cavalo? Minha mãe é um cavalo? É tudo que eles conseguem chamar? E aí ele soltou a frase que me marcou bastante. Falou, se eu não entrasse na frente, tinha matado. A pancada foi tão grande que faltou um pouquinho assim para matar. Se eu não entrasse na frente, tinha matado. Eu falei, tá falando isso para me persuadir? Tá falando isso porque sabe que eu tô aqui ouvindo. Da mesma forma que tava lá na escola e sabia de tudo que estava acontecendo e me falou aqui, e da mesma forma falou que ia me derrubar e me derrubou mesmo. Então sabe que eu tô aqui ouvindo, por isso que tá falando isso lá. Para tentar me influenciar, para tentar ali, ó, sabe? Esse era o meu pensamento, tá? E aí eu comecei a ficar muito desgostoso com toda essa coisa. Que as influências, a ajuda, a proteção, o que tinha a oferecer era a mesma coisa que nos prendia, por exemplo. Não era grandes coisas. Não era coisas relevantes. Não era mudança de vida. Não era uma metanoia. Não era algo que pudesse destacar a família e falar, vocês que vêm aqui, olha que família abençoada, abastada, destacada, rica, bonita. Não. Dava coisas que prendia.
Ao invés de ajudar, prendia. É a mesma coisa de você dar um carro para uma pessoa de presente, sem pneu. Falar, vai buscar. É a mesma coisa de você chegar e dar um televisor sem tubo, ou sem o cabo de energia. De alguma forma você está presenteando uma pessoa, mas você está prendendo ela naquilo. É a mesma coisa de você dar um tênis sem cadarço. Então, quer dizer, você não está favorecendo, você está humilhando. Entendeu? Você está humilhando a pessoa. E aí eu vivi isso. Não estou falando mal. Estou falando de fatos. Entendeu? Fatos que trouxeram minha mãe para dentro da favela. Todas as casas que a gente morou foi casas particulares. Foi casas de frente para a rua. Quando a minha mãe desenvolveu, que ela começou desde o dia que a Marlene foi lá e fizeram aquele trabalho, minha mãe caiu dentro da favela. E tudo que ela conseguia era para prender ela mais e mais dentro daquela realidade. Expandiu, mas não saiu. Uma verdadeira zona de conforto miserável. E não estou falando mal, estou falando de fatos. Que pelo menos 800 pessoas ao redor ali comprovam isso. Cujas 800 pessoas foram no velório da dona Sebastiana também, quando ela veio a óbito. E finalizando esse vídeo aqui, eu quero fazer uma conotação aqui. Uma conotação bem importante. Lá em cima, lá no Herculano de Freitas, o mesmo espírito virou para mim com 6 anos de idade e disse assim: meu cavalo tem 3 filhos. 2 vão se casar. 1 vai ser separado. Foi a primeira profecia. Cunho de maldição. Hoje eu tenho 47 anos. Nunca fui casado, mas tive uma filha. Meu irmão deve ter na casa dos seus 58 anos. Casou-se uma vez. Tem 3 filhos. Minha irmã se casou. Não chegou a se casar, minha irmã se envolveu com um homem casado. Teve 3 filhas, eu acho, ou 2, que eu não cheguei nem a conhecer. Não sei o que ela faz da vida, nunca tive muito a ver com a minha irmã. Mas é uma menina brilhante. E para finalizar aqui, que eu estou falando de interatividade, tá, gente? Esse vídeo ele vai escalando, tá? Esses episódios eles vão escalando, vão ficando piores do que esse aqui. E aí uma das interatividades foi essa que me marcou. Pontuem isso para vocês não esquecer. O baiano virou para mim e falou: ei, meu cavalo tem 3 filhos, 2 vão se casar, 1 vai ser separado. Pra quê? Eu não sei. E continuou a vida. Continuou a vida. Um evento que eu me lembre um pouco foi quando a minha mãe, certa feita, ela chegou do trabalho. Era umas 5 horas da tarde, no cair da tarde. Ela chegou chorando, soluçando. E eu, sem entender muito, ela desceu direto pro Gongá. E eu fui atrás. E aí ela abriu a porta do Gongá, se jogou de joelhos na frente do altar. E eu, sem entender muito bem, ela chorava. E chorava, e chorava, e chorava. E aí, de repente, eu só sei que ela parou de chorar e ficou ereta, assim, de joelhos, né? E fechou os olhos. Nisso que ela fechou os olhos, ela com os olhos fechados, ela levou a mão embaixo do Gongá e puxou a mão de volta e fez assim. E aí começou a chorar de novo. Ela se levantou. Eu falei: mãe, o que aconteceu? E aí, depois de muito soluço, ela falou: olha para isso. Aí eu olhei e tinha um anel, sem pedra. Um anel de ouro. Que eu acho que, se eu não me engano, era da cigana dela. Eu falei: tá, o que tem? Esse anel, eu tava na garagem, lá da Guarapiranga, da Jurema, e veio 2 caras, apontaram a arma e falou:
dá essa porra desse anel aí. E aí a minha mãe pegou o anel, apertou, arrancou a pedra, tirou o anel e deu pra ele, ficou com a pedra na mão. Com o diamante. E eles xingaram ela e foram embora. E ela veio de lá até em casa rezando. E quando chegou lá no Gongá, ela me disse que ela fez uma oração e a cigana falou pra ela: eu vou trazer o seu anel de volta, fica tranquilo. Não sei se é verdade, mas não duvido porque eu tomei um tombo, tive uma profecia, e trazer um anelzinho de volta acho que é a coisa mais fácil. Então quer dizer, olha a influência. Eles não só falavam e faziam, eles não só estavam presentes em outros locais, eles não só manipulavam e agiam na vida das outras pessoas para mostrar pra gente o que fazia, eles não só agrediam, mas evitavam a agressão, como eles conseguiam mover a matéria. Eles trouxeram um anel que foi roubado, e a minha mãe foi e colou de volta com cola a pedra, colocou no dedo e agradeceu bastante. Essas coisas me fez um crítico. Mas a minha crítica, pessoal, eu quero que vocês entendam bem. Se você é da Umbanda, cara, é um direito seu. Se você é evangélico, se você é ateu, se você é um direito seu. Eu estou falando das experiências. Eu não estou te influenciando aí para a Umbanda. E nem estou te influenciando a sair dela. Eu estou falando do que aconteceu na minha vida. E aí até então ela colou o anel e passou o dia inteiro agradecendo e tal. Falei, porra, legal, bacana. E na próxima parte eu vou contar uma história acerca... Contar uma história não, contar a parte na qual levou a dona Sebastiana ao suicídio. Ok? Eu espero que vocês não tenham gostado dessa parte, tá? Ela não é nada fácil para que eu fale sobre ela. E o próximo episódio vai ser muito mais difícil. E se você ficou até aqui, eu te agradeço. Muito obrigado e próxima parte, o próximo episódio, vai falar acerca não só da interatividade, mas da manipulação mental e sobre a realidade que acontece nos bastidores dessa religião chamada Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Eu não vou falar por todas, mas o foco é a Umbanda, tá bom? E o porquê que eu tenho um profundo ódio da Umbanda.